A partir de agora, diretamente da igreja A Fé Remove Montanhas. O que você irá ouvir nesse instante será uma mensagem dos céus, através do mensageiro de Deus, missionário Reginaldo. Jesus, ele recebeu uma notícia. Ele estava muito longe de uma cidade chamada Betânia, dando recado para ele, porque Marta e Maria, dando recado para Jesus, dizendo: o nosso irmão está doente. Mas Jesus, ele estava muito longe de onde que elas estavam, cujo o nome do irmão de Marta e Maria chamava Lázaro. E Lázaro estava enfermo. Quando Jesus, ele ouviu, a Bíblia diz que ele permaneceu onde ele estava. Quando Jesus disse para os seus discípulos: Lázaro está dormindo, temos que ir visitá-lo. Então seus discípulos: Senhor, se Lázaro está dormindo, então não precisa ir lá acordar ele. Mas eles entenderam que Jesus estava falando sobre a morte, porque a doença de Lázaro era para causar morte. Mas os discípulos não entenderam isso. Então Jesus, ele disse claramente: Lázaro está morto. Porque quando Jesus, ele recebeu a notícia, e ainda ficou 2 dias, e quando ele voltou, ele foi para Betânia, já havia passado 4 dias em que Lázaro tinha adoecido, tinha realmente sido morto. Já estava consumado a morte de Lázaro. Quando Marta soube que Jesus estava ali, ela logo se apressou para estar diante dele, porque Marta sabia que ele era alguém diferente, mas era o Filho de Deus. Será que essa época em que nós estamos vivendo aqui, 2013, que está se findando, será que ainda Jesus Cristo não opera maravilha? Será que mudou alguma coisa em Deus? Quando Jesus esteve na aldeia de Betânia, e quando Marta chegou diante de Jesus, já estava chorando. É porque o seu irmão tinha morrido. A esperança que ela tinha que o seu irmão pudesse viver, Lázaro, já estava morto. Perdeu a esperança. Foi até Jesus. E quando ela viu Jesus, ela disse: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí o Espírito Santo fala para a igreja: será que você está pensando assim? A minha vida está virada aos avessos. Tem tanta coisa acontecendo na minha vida, tanta coisa está dando de errado. Ah, Senhor, se tu estivesses aqui. Ah, Senhor Deus, se eu pudesse sentir a tua presença. Ah, Senhor, se eu pudesse sentir essa glória que aquele crente sente, que aquela irmã sente. Ah, Senhor, se eu pudesse sentir a presença de Deus, assim como o Espírito Santo toca no pastor. Ah, Senhor, se eu pudesse sentir. Quem disse que Jesus não está aqui? Mas Jesus olhou para Marta e disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta disse: sim, Senhor, eu creio. Eu sei que o meu irmão vai ressurgir nos últimos dias. E aí Jesus disse: Marta, você não entendeu. Tu disse que ele vai ressurgir nos últimos dias. Não, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ela recebeu aquela mensagem, mas era diferente do que ela estava pensando, que as coisas não iriam acontecer, mas que naquele momento já estava acontecendo. Quando ela voltou, vinha a irmã dela, Maria, que da mesma forma quando Marta chegou diante de Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Então Jesus olhou para Maria, se comoveu e chorou. Jesus viu que Marta e Maria estavam comovidos pela morte de seu irmão Lázaro. E estava comovido. Levaram Jesus até o túmulo, diante da morte, que é a morte é o maior gigante da terra. Mas Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, ele tomou a chave da morte. Jesus estava diante da morte. E agora Jesus diante de você. E ele pergunta: é diante da morte que eu estou? O Espírito Santo pergunta: o que vocês têm para falar para Deus hoje? O que você está pensando agora? Você está ouvindo o pregador, mas agora os teus problemas
De que tamanho está agora? Será que eu vou sair do culto hoje do mesmo jeito? Será que eu vou sair do culto aqui da mesma forma? Eu não estou diante da morte, mas estou diante de uma enfermidade. Eu não estou diante da morte, mas eu estou diante de uma perturbação espiritual. Eu não estou diante da morte, mas parece que as coisas estão dando errado. Até vozes eu estou escutando aí por aí. Tem acontecido alguma coisa estranha. Uma dor repentina que dói em você, que sente aquela dor que só Deus. Você não está diante da morte, mas está diante de problemas, de dificuldades. Jesus, ele está diante da morte. Quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro e que ele orou: Senhor Pai, eu te agradeço porque tu sempre me ouve, mas eu fiz isso para que todos que estavam ali, Jesus estava diante do túmulo, o povo se ajuntou, aqueles que estiveram na casa de Marta e Maria, para poder consolá-la pela morte do irmão, todos foram até lá. Alguém disse assim: Jesus não deu vista aos cegos? Jesus não expulsou demônios? Bem que ele podia. Por que então ele deixou que Lázaro morresse? Quando Jesus mandou tirar a pedra, a morte estava ali dentro. Lázaro, sai para fora! Filho Jesus Cristo que nos une.